análise de Extraordinário, que é um filme fofo, né? É um filme inspirador, é um filme assim que, ai, não é? Mas eu escolhi ele para falar do quê? De um lugar não tão romântico assim, né? A gente tá no momento aqui no terapia falando de filmes e de mães, né? Eu tenho mostrado vários aspectos e eu precisava abrir espaço para um tipo de mãe muito especial, que são as mães especiais, as mães de filhos especiais. Então aqui eu quero incluir todas, tá? Todas aquelas, de uma coisa super leve até uma deficiência que compromete todos os movimentos. No filme ali existia uma questão das cirurgias todas, então ele não tinha uma deficiência propriamente dita, mas o filme retrata muito a realidade de uma mãe que fica uma vida inteira em hospitais, que recebe um telefonema da escola e fica porque ela tem uma criança que requer mais cuidados do que as outras crianças, tá? Então, essas são as mães especiais. É claro que o filme traz um pouco essa realidade da maneira que é possível, mas romantiza muita coisa, né? Por que eu digo isso? Talvez você não saiba, né? Mas já contei isso aqui algumas vezes em live. Eu, quando fiz estágio na faculdade de psicologia, fiz um trabalho com mães de deficientes. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a realidade dessas mães na clínica da faculdade, né? Trabalhar com elas, entender um pouco as questões delas. Então, por isso que eu digo que o filme é bem romantizado. E é com essas mães que eu gostaria de falar. Então, o que na verdade aparece ali de comum a todas as mães? A simbiose e um caminho para a codependência. Então, a gente vê a mãe completamente em simbiose com o filho, só ela entende ele, né? Só ela qualquer situação que ele tem é ela que vai atrás, é ela que conversa, e ela no filme faz um trabalho lindíssimo, né? De ajudá-lo a lidar com as questões dele, de ajudá-lo a ter uma identidade emocional consistente, sabe? Mas as outras relações em volta pagam um preço muito caro. No caso, o marido, né? Que é um super marido no filme, mas que na vida real não é muito a realidade dessas mães, que dependendo do quanto essa criança demanda, essas mães são abandonadas, né? E a filha também que acaba desenvolvendo uma codependência ali por conta de ter um lugar secundário na família, é um quadro, né? Que vocês também já me ouviram falar aqui. A codependência muitas vezes nasce desse quadro familiar onde se tem uma pessoa que requer mais cuidado, tá? Então eu anotei algumas coisas aqui para enriquecer o seu olhar. Você vai ver que não só para mães especiais, mas para a mãe que de alguma maneira se sente com uma demanda forte dos filhos, né? O que acontece com o psicológico dessa mãe? O que essa mãe pode fazer? É sobre isso essa análise, tá? Então, geralmente essas mães, essas mães especiais que eu tô chamando aqui, são as mães surpreendidas por uma demanda especial de seus filhos. São mães que moram em hospitais, em clínicas, em médicos, umas mais, outras menos, mas que faz parte da rotina delas, muito além do que de uma mãe que não tem uma criança que tem uma demanda especial. São exames, são expectativas, são angústias, são medos, é UTI, espera, sabe, de transplante, espera de operação. Olha, é uma realidade, gente, que mães, por exemplo, eu fazia um trabalho com mães de filhos que precisavam que a prefeitura fosse buscar, porque eram crianças que usavam cadeira de rodas. Então, é toda uma realidade de dependência, muitas vezes, do sistema público. Ali, por exemplo, era uma clínica de faculdade, né? Então, essas mães, elas dependem de muita ajuda, sabe? De diferentes fontes, elas acabam ficando num lugar, assim, de muita vulnerabilidade e, geralmente, elas são chamadas de mãezinhas. Então você fala, mãezinha, os profissionais que trabalham com essas crianças que tem aquele relacionamento, geralmente elas não chegam e falam, olha Ana, olha Beth, olha
Joana, sabe? Elas falam, ô mãezinha, você viu que ele tá com esse aqui? Olha, mãezinha, o que ele já conseguiu fazer. Ó, mãezinha. Então são as mãezinhas, tá? Na maior parte das vezes elas nem mais se apresentam como com seus primeiros nomes. Isso era um trabalho que a gente fazia na faculdade, porque elas já chegam e falam, e você, quem é? Ah, eu sou a mãe do Luiz. Não, qual é o seu nome? Aí elas, porque ninguém mais nem pergunta, sabe? Elas simplesmente não existem. Elas são completamente absorvidas pela função materna. Geralmente elas se abandonam, então elas estão acostumadas, elas nem se apresentam mais pelo nome, elas amarram o cabelo, botam uma piranha assim e faz força, né? Ficam musculosas para carregar as crianças que precisam desse colo para se mover, ou para carregar a criança para exame disso, exame daquilo, mesmo aquelas que se movem, mas que precisam dessa demanda, elas entregam as suas vidas a esse serviço, né? E muitas vezes não são vistas pelos seus familiares, porque ninguém quer olhar muito, porque vai que pede ajuda, né? Então elas acabam ficando ali, elas se abandonam e são abandonadas, e por conta da demanda que essa relação exige delas, elas abandonam as outras relações esperando que todos compreendam. E isso a gente vê bem no filme, né? É claro, como eu disse, o filme traz uma versão romantizada de um marido super compreensivo, de uma filha super compreensiva, mas em geral, os filhos, né? Os outros filhos de uma mãe, de uma criança especial, nem sempre são tão responsáveis e tão compreensivos. É comum a gente ver que eles tomem um caminho de rebeldia para tentar reivindicar que também sejam vistos, né? Já que só quem tem problema é visto, então quem sabe se eu tiver um problema maior, eu também vou poder ser visto, tá? Geralmente o corpo dessas mulheres não tarda a apitar, porque elas se abandonam. Então a gente vê assim, muito comum essas mulheres com problemas sérios na coluna, curvadas, problemas nos joelhos, né, por causa porções do corpo que denunciam a sobrecarga, nas vistas, porque é muito difícil olhar para algumas situações e muitas vezes essas mulheres não têm com quem conversar. Então, elas simplesmente manifestam isso no corpo. Olha, minha vista, eu tô com problema na vista. O que ela tá querendo dizer? Eu não quero ver o futuro, sabe? Eu não estou conseguindo ver o que está se manifestando. E isso não é só na demanda com a criança, mas de repente na atitude do marido, na atitude da mãe, na atitude da irmã. Aquilo vai ferindo, sabe? E a pessoa decide não ver. Então é importante a gente lembrar que o corpo grita e não aguenta mais o que a alma cala, tá? Então, mãezinhas, vamos olhar, né, para esse corpo. O filme, essa mãe, não dá pra gente notar isso, porque ela é a maravilhosa da Julia Roberts, né? E ela é muito carismática, então a gente acaba vendo uma linda mulher nela, apesar dela interpretar a angústia dessa mãe, aqueles olhos olhando, né? Qual é a mãe que não se reconhece nela diante dos desafios dos filhos? É um filme muito bem feito porque, de alguma maneira, as mães especiais se identificam e as mães que acompanham os filhos no seu desenvolvimento comum de ir para a escola, nas lutas, os amiguinhos, o bullying, também se identificam, né, com essa jornada dessa mãe. Mas, como eu disse, estou batendo nessa tecla, o filme é bem romantizado. Essas mães, em geral, são consumidas pela culpa, pelo medo e pela impotência. De alguma maneira, essas mães pensam assim, olha, eu sou responsável, elas se sentem responsáveis e elas por isso não falam a respeito, por isso elas simplesmente oferecem as próprias vidas ali, né, para tentar dar conta daquela demanda infantil e são muitas vezes engolidas pela simbiose, porque se sentem sobrecarregadas, exigem muito de quem consegue permanecer por perto, essa é a questão. Esse desequilíbrio dessa relação, gente, vai aparecer nas outras relações, sabe? E essas outras pessoas não são vistas e só são cobradas. Então é difícil para essas pessoas também permanecerem. Então quem olha de fora julga quem vai embora. Mas quando você acompanha de perto, você entende, olha, essa pessoa não tinha da onde tirar alimento para permanecer, porque essa mãe tá com raiva, essa mãe tá sobrecarregada, essa mãe se sente injustiçada. E quando alguém se aproxima, essa pessoa tende a receber
o que ela tá acumulando e que também não é muito legal, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês uma dinâmica que eu fazia com essas mães na faculdade, que então a gente colocava elas todas em volta, fazia primeiro com elas, numa roda, e depois propunha que elas fizessem em casa. E a brincadeira é a brincadeira do não é justo. Então, você só pode falar o que não é justo, né? Então, elas começavam de maneira bem tímida, assim, por exemplo, não é justo eu ter que. Não é justo só eu ter que levar no médico. Aí, não é justo. E aí, cada uma ia falando da sua realidade, né? No caso, as que eu trabalhava envolvia a questão da cadeira de roda, dos filhos, da deficiência física. Então, a reclamação corpórea do peso, né, das atividades, ela vinha muito forte, né? Não é justo, porque toda vez que eu aprendo como lidar com uma situação, ela muda e aí eu não consigo mais lidar. Eu sabia dar banho de um jeito, mas agora, por causa da fisioterapia, tem que ser de um outro jeito, eu nunca sei, eu nunca acerto. E aí começam as queixas, né? Só que é legal que quando isso vai indo, na primeira camada, é uma camada politicamente correta. Mas depois começam a vir as demandas, né? Por exemplo, não é justo que Deus tenha me dado um filho assim. Não é justo que eu tenha sido abandonada. Não é justo. E aí depois a proposta é que essa dinâmica seja aplicada em casa, primeiro com os familiares sem a criança e depois com a criança. Quando a criança fala, para que ela também possa verbalizar. Não é justo que eu não possa jogar, por exemplo, futebol com as outras crianças. Qual que é o objetivo disso? Vamos conversar sobre aquilo que ninguém conversa, porque isso une as pessoas, isso ajuda, senão fica tudo muito desequilibrado. Então, esse tema que eu queria trazer para essa análise. Quando existe uma demanda especial, as relações se desequilibram e ninguém tem direito, né, de reclamar, porque afinal aquela pessoa tem aquele problema, tá na fila de um transplante, tem essa questão, sabe, tem essa síndrome só que na verdade que a alma de todo mundo tem uma demanda e essa família vai permanecer fortalecida e unida se a alma de todo mundo também puder ter as suas demandas. E aí essa é uma boa forma de se conversar. Dá para se fazer na hora do almoço, sabe? E tornando aquilo um pouco mais leve, todo mundo sendo visto de alguma maneira. Como as mães são aquelas que geralmente procuram mais solução, olham mais para isso, se você se identifica como uma mãe especial, primeiro eu gostaria que você se sentisse vista, né? E segundo, eu queria te propor, tenta fazer isso, sabe? Por quê? Porque tenta fazer uma demanda parecida com essa, primeiro com você, sabe? E depois, com as pessoas, às vezes com as suas amigas, a gente acaba vendo essas mães fazendo amizades com mães que têm uma realidade semelhante, até para se apoiarem, dar dica, né? Essas coisas. E aí, a proposta é entender que, como toda maternidade, não só a maternidade que exige uma demanda especial, toda a maternidade, a solução é sempre sair da idealização. E essa dinâmica é para sair da idealização. Por quê? Porque supostamente todo mundo, legal, a gente está lidando bem com isso. Não, não está, né? E como é que a gente consegue lidar com isso? Quando a gente sai da idealização e fala, olha, não é fácil, é difícil, eu me sinto assim, eu me sinto assado. Reconhecer os desequilíbrios nas outras relações para que as outras relações tenham chance de sobreviver em meio a essa demanda, sabe? Então, eu queria conversar com vocês sobre isso, por isso eu trouxe essa análise. Eu falando de mães na terapia, muitas mulheres falaram, Dani, você não vai falar de mães especiais? E aí eu me lembrei desse filme e aí falei, vou fazer uma análise, porque eu acho que vale a pena, né? Esse olhar contribui de alguma maneira para que essas mulheres possam lembrar que elas também existem, que elas não são só as mãezinhas, né? Que elas têm sonhos que elas abandonam, elas têm dores que elas não contam para ninguém e que quando elas olham para isso, a coisa pode ficar mais leve numa coisa simples, por exemplo, aquelas horas que você passa na clínica esperando seu filho fazer exame, você pode aprender a fazer um bordado, você pode ler um livro, sabe? Você pode abrir um mínimo espaço para algo que te traga um mínimo espaço para existir, um mínimo prazer, sabe? Nesses intervalos enquanto você tá nessa jornada de depuração do seu amor, né?